Bom, nós temos alguns irmãos, eu estava achando que ia dar aula só para a internet hoje. É assim, o pastor tira férias, o povo também tira. Mas é mês de julho, é assim mesmo, né? Pessoal, as outras classes também estão bem diminutas hoje. O pastor me pediu para dar uma aula avulsa, quer dizer, ele não tem ainda um programa, depois das férias é que ele vai ver isso, sobre o que vai acontecer nas outras aulas. Mas hoje ele pediu para eu dar uma aula avulsa, né? Escolher um tema e trabalhar aqui com os irmãos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. E quem tem a Bíblia aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler vários textos aqui, dessa passagem aqui, mas deixem aberto aí quem puder, ou lá também. Um dos grandes reis de Israel, ou de Judá, foi Ezequias. E o livro dos reis diz que não houve ninguém igual a ele em Judá. Ele foi realmente um rei extraordinário. A biografia dele é muito grande. Nós só vamos pegar o começo da vida de Ezequias. O começo da vida dele, onde ele nasceu, onde ele foi criado e quando ele se tornou rei. Assim que ele tornou rei. O resto da história dele, nós não vamos nos deter, não é? Porque foram muitos anos de reinado e aconteceu muita coisa na vida dele. O que a gente lembra muito de Ezequias é que ele pediu para viver quantos anos? 15 anos. E Deus concedeu a ele a bênção de viver 15 anos. Então, isso aí foi um episódio importante da vida dele, mas nós não vamos chegar lá. Apenas para localizar um pouco o nosso Ezequias. Ele viveu na época de Isaías, de Oséias e mais um outro profeta que eu não me lembro o nome aqui agora, né, que foram conterrâneos dele. Isaías foi um conselheiro dele, e quem relatou que ele viveu mais 15 anos foi o Isaías, né? Então, nós vamos pensar num tema aqui, para esse nosso estudo de hoje. Trabalho realizado com o coração. O que é um trabalho realizado com o coração? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em consagração, a gente pensa em dedicação e a gente pensa em amor pelo trabalho. E esse rei mostrou isso, né? Ele fez um trabalho com o coração mesmo. E ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Mesmo tendo atropelos de guerra, de fazer convênios com outros reis pagãos, mesmo assim, ele nunca se desviou do Senhor. Sempre foi fiel a Ele. Então, nós vamos pensar assim, o que é trabalhar? Tem um hino que a gente canta, que é assim: há trabalho certo para ti, cristão. Lembra, Gilson? Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a nossa devoção. Para o Senhor é trabalhar, firmemente trabalhar, prontamente trabalhar. Até onde isso é verdade. Eu tenho uma amiga que ela me mandou um estudozinho dela, e ela tem um trechinho que ela diz assim: no trabalho do Senhor existem 3 tipos de pessoas. As que fogem porque não querem se comprometer, não querem fazer nada. As que ficam olhando as coisas acontecerem e também não se comprometem. E as que assumem responsabilidade e fazem as coisas acontecerem. Isto é, colocam a mão no arado e trabalham. Então, eu fico pensando, onde nós nos encaixamos? Em qual grupo que a gente se encaixa? Vamos ver em qual grupo se encaixou o nosso rei Ezequias. Nós vamos ler, para começar, no 28,
o versículo 3 e do 25 ao 22, para ver quem foi o pai de Ezequias. Veja quem foi o pai dele, que também foi rei. Ezequias conviveu com este homem. Olha lá, o que ele fazia? Queimou incenso no vale do filho de Enom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Tem mais algum aí? Aí é do 22, isso, obrigado. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, o pai de Ezequias. O 25. Também cada cidade de Judá fez altos, quer dizer, estátuas, para serem adoradas, para queimar incenso a outros deuses. Assim ele provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O escritor, quem escreveu o livro dos reis, no segundo livro dos reis, disse que ele era idólatra, muito idólatra, adorando tudo, menos o Deus de Israel, menos o Deus que ele conhecia. Então ele foi um pai abominável. E foi Ezequias que sucedeu esse homem. Então vamos ler aqui no 29, nós vamos ler, o texto é longo, é do 29 do 1 até o 11. Se você, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Apenas para a gente ter uma ideia. Ezequias conviveu com esse pai idólatra. Mas ele não se deixou contaminar pelo pai idólatra. Eu penso, que a mãe dele trabalhou no coração desse rapaz. Mas a Bíblia não fala, então, só uma suposição minha. Mas ele não se deixou levar pelas loucuras do pai dele, mesmo tendo, por um período, trabalhado junto com o pai, num duplo reinado ali, até que o pai morreu e ele assumiu o trono, com 25 anos, um jovem, 25 anos. Então, assim que ele assumiu o trono, ele percebeu a dimensão da obra que ele tinha que fazer no seu governo. Os líderes religiosos e o povo se desviaram do templo. Porque o que foi que Acás fez? Ele mandou trancar as portas do templo. Aqui ninguém mais entra.
Que templo era esse? Em Jerusalém, o templo que Salomão construiu, idealizado por Davi. Aquela coisa majestosa. Mandou fechar as portas e quebrou um monte de coisa lá dentro. Aqui ninguém mais adora o Deus de Israel. Ele deu férias coletivas para os levitas, para os sacerdotes. Pode ir embora. Aqui não se cultua mais esse Deus aí. Vejam bem como é que o coração de um homem sem Deus pode fazer. Ele trancou as portas. Aqui ninguém entra. Então não se cultuou mais Deus ali. E Jerusalém era o centro do culto e o templo era o centro da adoração a Deus. Ali se queimava incenso, ali o sumo sacerdote intercedia pelo povo, ali estava a arca da aliança. E por muito tempo o povo não pôde mais fazer isso. Então Ezequias, diante desse cenário, que ele vinha vendo já acontecer ali na sua cidade, Jerusalém, ele tomou uma decisão. Ele diz: estou decidido a buscar o Senhor Deus de Israel e fazer uma aliança com Ele. E sabe, mais no capítulo 31, no versículo 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Vejam agora. E toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração ele fez e prosperou. Então, o trabalho desse rei foi um trabalho feito com o coração. Assim que ele começou o reinado dele, buscando Deus e acertando as coisas erradas que estavam acontecendo. E nós vamos ler aí no capítulo 30, ele restabelece o culto. Ele restabelece o culto que estava. Ele chama os levitas e os sacerdotes, que eram os responsáveis pelo culto. Os levitas responsáveis pela música, para cantar, para tocar, e os sacerdotes de fazer os ofícios. Chamou esse povo aí e disse assim: não sejam negligentes, vamos trabalhar, vamos consertar tudo isso. E aí foi o que aconteceu, limparam tudo. Então nós temos, eles purificam o templo, Ezequias estabelece o culto. Agora no capítulo 30, nós vamos ler alguma coisa a mais. Aí eu marquei aí Duda, se você puder me ajudar, eu queria ler o 1, depois nós vamos para o 10. 30. É o que foi que ele fez depois que estava tudo em ordem. Certo? Depois disto, depois de limpar tudo, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escrevendo também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor. Para que viessem. Ele mandou convidar todo mundo. E viessem a Jerusalém, porque o rei tivera conselho com seus príncipes para ver o que fazia. Ele chamou todo o pessoal que trabalhava no palácio, os seus filhos e todo mundo. Vamos para os 5. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém. Porque não celebravam já com grande número, não havia mais comemoração. O 10. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombavam deles, não acreditavam. O que é? O povo estava também afastado, não era só o templo fechado. Toda a população ficou longe de Deus. E esse longe de Deus atingiu as tribos do norte, lá de Manassés, de Efraim. Ninguém mais cultuava a Deus. Aí começaram a dar, que é isso? Zombar, rir.
como diz aqui o texto que nós lemos, assobiando, fazendo chacota. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Mas nós temos aqui no 25 do 30, 25, 27, o que aconteceu quando todo o povo veio? Quando vieram os povos estrangeiros, quando vieram os povos do norte, quando vieram as cidades em volta de Jerusalém. O 25, alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel. Israel, para a gente entender bem, eram as tribos do norte. O povo de Deus foi dividido em 2 grupos, 10 tribos do norte e 2 ficaram para o sul, Judá e Benjamim. Benjamim foi absorvido por Judá, então acabou ficando só Judá. Mas eles foram chamados para vir e eles vieram, né? Eles vieram. O 26, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Não houve coisa semelhante. Então os sacerdotes, os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação. Não, ok, obrigado, é isso mesmo, está certo. Pode deixar. Houve grande festa, porque agora eles foram celebrar a Páscoa. Até o tempo de Jesus, a Páscoa a festa grande da Páscoa acontecia em Jerusalém, era lá. Se podia comemorar a Páscoa em outros lugares, mas a grande festa era em Jerusalém, e isso não estava acontecendo um tempão. Então houve muita festa para se comemorar a Páscoa do Senhor. E vejam que os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. Deus aceitou aquela comemoração. Deus teve a sua ira aplacada, quer dizer, Deus não ficou mais irado, porque Deus está virado com a caça. Então houve uma celebração de adoração verdadeira a Deus, glórias a Deus, com cântico, com música, com tudo que tinha direito. Salmos de Davi, de Asaf, né? Trombetas soaram, instrumentos de corda se fizeram ouvir, todo mundo se prostrou em adoração ao Senhor. Por isso, Ezequias, em toda a obra que ele começou, na casa de Deus, ele prosperou, porque ele fez de todo o coração. Você tem aí, segundo Reis 18, segundo livro dos Reis 18, eu estou dando um baile lá, porque eu tinha que ter mandado isso com antecedência. Segundo Reis 18, nós vamos ler os 5, os 6 e os 7. Está falando de Ezequias. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, os 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Aí tem que ele se rebelou contra o rei da Síria, tudo bem. Sempre tinha guerra. Nós vemos um pouquinho antes aqui que os assírios eram terríveis. Eles levaram as crianças, levaram as mulheres, eles judiavam mesmo, era sempre guerra. O povo de Deus estava sempre em guerra com os países vizinhos. Às vezes eles ganhavam, às vezes eles perdiam. Nem sempre eles ganhavam. Então nós temos muita destruição. Então, e quanto mais longe do Senhor, mais destruição vinha para cima deles. Mais. Aí, meus queridos, quando a gente pensa no início dessa história do rei Ezequias, porque a biografia dele, como eu falei, é muito grande. E nós não vamos ler
toda a biografia dele aqui, porque não cabe também, né? Toda a história dele, porque está nos livros dos reis, está em Crônicas e está em Isaías. Então, é muita coisa. Mas esse começo, como é que ele começou o reinado dele? A gente costuma dizer que ele começou com o pé direito. Começou certo. Se ele fosse nos caminhos do pai dele, Deus não ia permitir isso também, né? Foram poucos os reis de Judá que foram fiéis ao Senhor. Josafá foi um deles, Joás, Ezequias, Davi, Salomão. Foram poucos. Salomão pesou sobre ele a idolatria, numa época lá. Davi pesou sobre ele que ele mandou matar uma pessoa. Mas Ezequias não. Não tinha nada nessa vida moral dele, nessa vida dele. Foi um rei especial mesmo, né? Próprio para a época que Deus precisava colocar ordem na casa, né? Então, vamos fazer algumas aplicações sobre isso. Quem são as pessoas mais úteis na obra do Senhor? Porque o nosso tema é trabalhar com o coração. E trabalhar com o coração significa dedicação, significa amor mesmo pelo trabalho. Não há lugar para outras coisas. Então, isso que é trabalhar com o coração. Quando Moisés, primeiro, instituiu que os 10 mandamentos se resumiam em 2. O primeiro era, qual era o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, entendimento, de tudo. Isso quer dizer, o coração está em primeiro, porque o coração ia abrir as portas para o entendimento, para o resto, porque Deus tinha que estar no coração. E quando Deus está no coração da gente, quando Ele habita em nós de verdade, aí o resto fica fácil. Então, quem são as pessoas mais úteis no trabalho do Senhor? As que se comprometem a fazer o trabalho de todo o coração, com todo o amor. Há um pregador famoso do século XIX, Spurgeon. Ele tem muitos escritos bonitos, muitos sermões dele viraram livro. E num dos sermões ele tem a seguinte expressão: vamos deixar o coração trabalhar. Vamos deixar o coração trabalhar. Porque é isso que a gente precisa fazer, deixar o coração trabalhar. Tem um texto que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. A igreja de Corinto era uma igreja encrenqueira, a gente sabe disso. Uma igreja que brigava entre eles. Estão sempre em litígio, fazendo coisas que não deviam, e Paulo então ficava só aconselhando essa igreja. Escreveu 2 cartas para botar essa igreja no eixo. É lá que Paulo escreve, para essa igreja que Paulo escreve, que assim permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior é o amor, porque essa igreja não tinha amor. Fazia o serviço do Senhor não com o coração. Então, lá no capítulo 16, no final da primeira carta, Paulo escreve assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Quer dizer, sejam vigilantes, vigiai, para não cair em tentação. Permanecer firme na fé. E portai-vos varonilmente, quer dizer, sejam maduros na fé, adultos na fé, não crianças, que quer o leitinho, como ele escreveu. Sejam maduros na fé, sejam fortes. E aí o outro versículo, o 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Simples assim.
Essa frase devia estar escrita em todos os portais das igrejas, em todas as sociedades internas da igreja, do coral, professor de escola dominical, SAF, mocidade. Todos os nossos atos têm que ser feitos com amor, porque o trabalho do Senhor é com amor. E é por isso que é do coração. Eu não sei se a igreja de Corinto aprendeu a lição, mas Paulo deu uma liçãozinha lá. Então, é necessário que a gente trabalhe, aprendendo com Ezequias, para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Foi isso que ele fez. Quando ele mandou restaurar o culto, quando ele quis um culto bonito, com música, com cantores, com celebrações, quando ele instituiu a Páscoa, que era aquela festa, a principal festa deles, ele não fez para ele. Ele fez para a glória de Deus. E a prova é que Deus ouviu e chegou lá. Chegou nos altos céus o que eles estavam fazendo. Fizeram para a glória de Deus. E assim tem que ser o nosso trabalho, não é para nós. Não é para nós. Deus é glorificado quando a gente faz o serviço dele. Ele é glorificado. Eu tenho esse grupo aqui que está aqui, é um grupo maduro. Tem gente aqui que nasceu na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, Gilson? Licinha também. Eu também. Você não sei. Não importa. Não importa que o que a gente está fazendo hoje para o Senhor, o que já fizemos, o que pudemos fazer, e tem que ser feito para a glória dele. Nosso irmão cantou, nosso irmão tocou, para a glória de Deus. A Duda está lá no som, cuidando de uma parte importante, para a glória de Deus. Nós não ganhamos salário para cultuar o nosso Deus. É para a glória dele. Por isso a gente precisa trabalhar com o coração agradecido a ele. Agradecer a ele a bênção, porque aquele povo ficou tão feliz, cantou, se alegrou, em gratidão a Deus por aquela bênção. Então todo o nosso trabalho, feito com o coração, é para agradecer a Deus. Porque Deus esbanja generosidade e graça sobre nós. Que darei ao Senhor por tudo que Ele me fez, e me faz, e me fará. Essa semana foi muito triste o que aconteceu com uma amiga minha, a irmã Berenice de São Paulo, da zona leste, da cidade de Aê Carvalho, da igreja de Aê Carvalho. Ela e o esposo Paulo, 2 líderes do trabalho, ela na SAF, ele na UPH, trabalharam muito, já tinha uma faixa dos 70 anos, ela comemorou a semana, assim, no mês de abril, final de abril, 70 anos. E aí, a igreja fez uma festa para ela, de 70 anos. E ontem eu vi o vídeo dela. E ela agradecia a Deus, porque nos 70 anos ela pôde trabalhar para o Senhor. E ela queria trabalhar mais. E ela queria que encontrar todas aquelas pessoas trabalhando para o Senhor, mas ela queria encontrar todo mundo lá na glória. Sexta-feira, ela com o esposo, saindo da cidade de Aê Carvalho, para ir para o litoral, encontrar com o neto que ia participar das Olimpíadas. Foram se despedir do neto. Foram sobressaltados com 2 bandidos que pegaram o carro deles, jogaram os 2 para a parte de trás do carro, que estavam fugindo da polícia. E a polícia foi atrás deles, e eles, numa velocidade, eu não sei onde, mas acho que ali perto da Jacopêssego, por ali. E o carro capotou.
E ontem a Berenice foi enterrada. E o seu esposo está no hospital todo quebrado. Mas ele vai sobreviver. Nós não sabemos os planos de Deus. Mas enquanto a gente está aqui, o nosso trabalho tem que ser feito com o coração agradecida a Ele por tudo. Eu não sou ninguém. Mas Deus me enche com a sua graça. E o grande teste de um coração agradecido é: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então é preciso que a gente não desonre a nossa profissão de fé. Todos nós que estamos aqui já fizemos a nossa profissão de fé. Declaramos, de alguma forma, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na palavra dele. Eu creio que a Bíblia é a única regra de fé. Eu creio. Vamos viver isso, então. Vamos viver isso. Não importa a nossa ocupação, a gente vai ter que fazer isso com fidelidade. Com fidelidade. Zelo e dedicação. O Senhor nos escolheu para a realização da sua obra aqui. Assim como escolheu os levitas e os sacerdotes. Vejam bem, o Senhor vos escolheu, disse Ezequias para eles. Vocês foram escolhidos para fazer o trabalho. Nós somos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu. Não fui eu que escolhi ele. Ele me escolheu. Eu aceitei essa escolha que ele fez na minha vida e eu estou aqui trabalhando para ele. Uns trabalham mais, outros trabalham menos, muitos já trabalharam tudo que podiam trabalhar. Outros, como aquele primeiro grupo lá, ficam distantes, não querem nem saber de nada, né? Não se comprometem, não importa. Hebreus 6, 11, dá para achar aí? Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, é Paulo, ele não é Paulo, a gente não sabe quem escreveu. O escritor aos Hebreus. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Vejam bem, para que não vos torneis indolentes. Pode ir para o 12. Para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas sejam diligentes. Sempre há tempo de trabalhar. Sempre há tempo. Essa irmãzinha Berenice que faleceu na sexta-feira, ela achou que ela ainda podia fazer muito. Mas no final da palavrinha de agradecimento dela, ela diz assim: a gente se encontra na glória. Há sempre tempo de fazer alguma coisa. De nós não fraquejarmos no nosso trabalho para o Senhor. E fazer o quê? Como é que a gente faz as coisas, né? Mas esse povo também, de Israel aqui, de Judá, nos ensina que temos que trabalhar com alegria, sem lamento, sem murmuração, sem ficar reclamando. Mesmo que seja difícil. A gente reclama muito, né? A gente reclama muito. Eu fico invocada com a florzinha virada. Eu chego aqui e arrumo a florzinha. O vasinho está torto. Eu vou lá e arrumo ele. Aí fico reclamando. Quem que deixou torto? Foi o Filipete? Quem foi que deixou torto? Foi a mulher da limpeza? A gente reclama por bobeira. Fui no banheiro, papel higiênico jogado fora do lugar. Quem foi que fez isso? Já reclamei. Mas o que eu fiz? Eu arrumei. Mas assim, a gente reclama por coisinhas bobas. Nós murmuramos muito, nós reclamamos muito. Esse povo aqui, que estava longe de Deus, muitos zombaram. Ah, não vai acontecer nada. O que vai acontecer nessa festa nessa festa da Páscoa lá em Jerusalém? O que eu vou fazer lá? Mas muita gente foi. Os que reclamam, os que ficaram de fora. Vamos trabalhar com quem está afim de. Com quem está afim de trabalhar. Não é?
Existem muitas dificuldades no nosso percurso da carreira cristã. E essa carreira foi proposta para nós pelo Senhor Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, só existe uma maneira de continuar a fazer o trabalho, por causa dele. É com o coração e nunca desistir. Nunca desistir. Ainda que me custe a vida, ainda que me custe tudo, se estou sozinha, se estou em companhia de alguém, pela força do Senhor, eu vou trabalhar. Enquanto eu posso, enquanto eu estou vivo, enquanto eu ainda tenho forças, eu vou trabalhar. De várias maneiras eu posso trabalhar. Hoje em dia nós temos o recurso da internet, né? É um recurso bom para trabalhar. Temos o telefone celular. Minha mãe já fazia isso quando só tinha aquele telefone fixo de ficar virando. Orava com todo mundo pelo telefone. E um dia ligou uma moça lá. Eu posso conversar com a dona Ema? Eu falei, sinto muito informar, mas minha mãe faleceu já há um tempo. É que ela orava comigo. E toda vez que eu precisava, eu ligava a ela, orava comigo. Eu orei com aquela moça lá. Um trabalho que ela fazia, sem sair de casa. Foi um trabalho legal. Não precisou pregar, não precisou ser pastora, não precisou fazer discurso bonito, mas trabalhava. Cada folheto que a gente distribui é um trabalho nosso. Cada vez que abrimos a nossa boca para falar de Jesus para alguém, é um trabalho que fazemos. Mas, muitas vezes, nós precisamos declarar guerra ao pecado, que impede que a gente trabalhe. Decepções, invejas, cobiça, rancor. Isso não afetou o rei Ezequias. Ele não se deixou levar por essas coisas. Porque o trabalho do diabo é um só. Afastar nossos olhos de Jesus. Só isso. E a maior arma que ele tem é o desânimo. É a maior arma que ele tem. A gente fica desanimado. O coral vai acabar. Está todo mundo desanimado com o coral, né, Valdemir? Porque vai acontecer tal coisa. Nós ficamos desanimados mesmo. A gente acha que a coisa vai acabar, não vai, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E nós vamos fazer o nosso trabalho como a gente pode fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já trabalhei muito. A Nicinha sabe disso. Não na vida secular só, que trabalhei 49 anos, mas no trabalho das mulheres da igreja. Trabalhei muito. Viajei muito. Vi de tudo. No Vale do São Mateus, lá no Espírito Santo. Nós estávamos lá no encontro de mulheres. Algumas, não tinha muita mulher não, mas as mulherzinhas das fazendas vieram para entregar aquela contribuição que a SAF tem. Uma vendeu a galinha, a outra vendeu os ovos, a outra vendeu a verdura, e estava o dinheirinho delas lá, para contribuir para o trabalho da SAF. Isso não tem preço. Eu estava em Porto Velho, num grande encontro, e na fila do almoço, para comer aquele tambaqui na telha maravilhoso, todo mundo ali esperando aquela hora de passar a mão no peixinho, chegou uma senhora perto de mim. Começou a conversar comigo, de chinelinho de dedo, morando na beira do Rio Madeira. Idosa já. E ela me contou que ela morava com ela, os filhos, o filho, a nora e netos, e viviam todos com a pensãozinha que ela tinha
aquela pensão rural. Muito simples. Mas ela disse que ela não perdia os cultos da igreja dela, que ela pegava o barco e ela ia para a igreja. E ela foi naquele encontro para achar a presidente, porque ela queria entregar a contribuição dela. Então, ela enfiou a mãozona uma mão num bolsão grande que ela tinha, tirou um lenço todo sujo, desamarrou aquele lenço e ela tinha lá umas moedinhas e um dinheirinho que era para entregar para a presidente. Sabe, aquilo lá, eu chorei aquela hora. E toda vez que eu me lembro desse caso, eu choro. Porque aquilo é trabalho para o Senhor. Ela não precisava fazer aquilo. Ia fazer falta para ela, talvez, para comprar uma comidinha lá, alguma coisa, mas ela estava ali, feliz da vida, no meio de tanta mulher bonita que estava lá, todas arrumadinhas, ela estava ali, simples. Não importa o trabalho, onde é, como é, desde que ele seja feito com o coração. Sabe, Jesus escreveu uma linda canção. Mas nós, muitas vezes, desafinamos. Outra vez, nós tocamos algo totalmente diferente. Eu tirei essa frase do escritor Paul Freston na revista Ultimato. Vou repetir. Jesus escreveu uma linda canção. Mas nós, uma linda composição, né? Mas os cristãos, às vezes, desafinam. E outras vezes tocam algo completamente diferente daquilo que ele ensinou. E ele ensinou sobre o amor. E nós muitas vezes desafinamos, né? O mundo está aí para provar isso, né? Então não pode ter um coração dividido entre o mundo, as suas atrações e Jesus Cristo. Ezequias não se deixou contaminar pelos erros do pai dele. Ele ficou fiel. E quando ele foi tendo na mão o poder de mudar, ele mudou. Ele não se deixou contaminar. O coração dele estava colocado em Deus. Então, o mundo, as atrações, aí o que a gente está vendo por aí, né? Nossa, vou falar aqui da... Tem uma igreja aqui em Santo André que está juntando milhares de pessoas, lá no antigo Tangará, lá. Vá lá, vai lá ver. O que aprende lá? Nós não precisamos ter milhares aqui. Nós precisamos de fidelidade a Deus. Fidelidade à sua palavra. Então, não se envolver com o mundo, com o materialismo, com novidades que aparecem, porque é isso que ele precisa. Mas é preciso também motivar outras pessoas. Motivar outras pessoas para buscar os mesmos ideais de trabalhar com o coração como a gente. Então, é preciso falar de Jesus para as pessoas. O que aconteceu na história de Ezequias? Nós já lemos aqui. Ele convocou o correio humano. Não era internet, não era WhatsApp. Saiam chamando todo mundo. Venham, venham. Os arautos, tocando a trombeta, chamando todo mundo. E foram longe. Saíram da região da Galiléia ali, de Jerusalém, da Judéia, e foram lá para cima. Vai, vamos chamar todo mundo. Venham. Quem quis, veio. Quem não quis, não veio. Os arautos saíram para conclamar todo o povo. Não só de Judá, mas também os de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Vão lá buscar. Para que se juntem conosco aqui, para a gente comemorar e celebrar a purificação do templo, a reabertura do templo e a Páscoa. Vou repetir aqui o que nós já lemos. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Acho que tem aí 30:12. 2 Crônicas 30:12.
Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandamento do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Todo mundo estava unido, um só coração. Mas houve ali uma motivação para que todo mundo viesse. Aí eu pergunto, até onde a gente tem motivação para falar? Eu estou vendo o Lino aqui. O Lino é cunhado do Gilson. E o Lino tem vindo à igreja constantemente, ele está aqui todo domingo. Nem que o Gilson tem que carregar ele pela poleirinha, né? Mas ele vem. Motivado pelo cunhado, vamos lá. Motivados pelo Hamilton, a esposa dele tem vindo firme na igreja. Nós temos que motivar as pessoas. Aí a gente vai levar, muitas vezes, uma trombada. Né, meu querido? Ah, não quero ir, não vou. Faz mal. O importante é a gente ficar firme. É a gente chamar. É isso que é importante. Olha, nós precisamos contagiar as pessoas com o nosso entusiasmo. Nossa alegria em servir ao Senhor da igreja. Eu confesso que eu estou parando. Eu digo isso diretamente. De sair, de trabalhar. Mas tem hora que eu levo uns chacoalhões, porque ontem eu fui a Sorocaba, falar numa sinodal lá de Sorocaba. No templo da primeira igreja de Sorocaba, lotado de mulher. Aí eu vi quantas estavam animadas, cantando, vieram falar comigo, porque a minha SAF faz isso, porque a minha igreja não sei o quê. Conheci um seminarista que foi daqui, que eu nem conhecia, eu conheci lá já pastor, trabalhando com uma congregação. Aí eu vi assim, espera um pouquinho, a coisa funciona ainda. Você pega o relato da Denise, que está lá no fim do Pernambuco, lá no sertão do Pernambuco, e ela acha um templozinho lá, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso anima a gente. Isso anima a gente. Nós somos, assim, impulsionados para não desanimar. Agora a idade chega, né? Então a gente tem que ter menos. Mas nunca parar. Enquanto tiver oportunidade. Né? O 32, Duda, 32, 1. 32, 1. Vejam bem, Ezequias fez de todo o coração o trabalho dele. Depois que ele restaurou tudo, que aconteceu a festa, a vida de Ezequias continuou. Ele era rei, ele tinha as responsabilidades dele. Aí ele se preparou para resistir ao rei Senaqueribe, que era um povo pagão inimigo de Israel. Mas versículo 32, 1 diz assim: depois destas coisas e desta, o quê? Fidelidade. Depois de tudo isso, depois da fidelidade dele, aí veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se lá em volta para se apoderar de Jerusalém. Aí foi um bafafá aí que aconteceu, porque Ezequias não queria entregar Jerusalém na mão deles de jeito nenhum. Imagina, era a capital, Jerusalém. Como? Como que isso seria possível? Não é? Então, nós vemos que este homem fez tudo do coração porque ele foi fiel. Ele foi fiel. No versículo 32, desse mesmo capítulo 32, 32, está falando sobre a morte de Ezequias. Vejam bem, quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia,
Todas as obras dele foram feitas com misericórdia, compaixão pelas pessoas, amor pelas pessoas. Outro exemplo que ele dá para a gente. Suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que aconteceu aqui? Manassés foi pior que o avô dele. Pior que o avô. Não aprendeu nada com o pai dele. E assim é a vida. Nós criamos os filhos, uns aceitam o Senhor Jesus, outros não aceitam, uns estão no mundo, outros não estão. Então, mas o que eu queria deixar aqui, que não houve ninguém igual a ele em Judá. Ao assumir as tarefas da restauração do templo, em obediência à lei e aos mandamentos, Ezequias buscou a orientação de Deus, se dedicou de corpo e alma na execução delas, e assim ele foi bem sucedido. A lição fica para nós e nós. Que sejamos cuidadosos e dedicados em tudo que formos fazer para o Senhor. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quem trabalha com o coração, colhe os frutos da missão cumprida. Foi o que aconteceu com o nosso rei, que inspirou a nossa aulinha de hoje, ficando o exemplo para nós, né, de vida reta, vida de buscar Deus, afastamento das coisas do mundo, vida de oração, porque quando o diabo ataca, a gente só tem uma arma, é a oração. Quanto mais a gente ora, mais ele foge de nós. Nós temos 5 minutinhos, antes que o Valdemir durma. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Exato. É longe de Deus, né? Longe de Deus. Acho que não precisa. Você quer buscar o microfone? Acho que não precisa. Eu vejo ali, eu moro perto de uma rotatória. Então as pessoas escutam o tempo todo ali, o dia todo, as pessoas, né, mandando o outro, né, porque os carros ali, um fecha o outro, não existe, né? Gente, então, ali se tivesse uma arma ali, uma banquinha de arma, alguma coisa ali, o pessoal se matava. Direto, né? A gente vê isso no trânsito, né? Então a gente vê o coração do homem hoje onde que está, né? Está nas coisas aqui só, né? Nesse plano. Então, infelizmente. E o coração dele está no Deus, né? Não? Bom, algum irmão mais quer falar? Vou encerrar com uma frase aqui. Essa frase foi dita pelo pastor John Wesley, da família Wesley, lá da Inglaterra, no século XIX. Eram irmãos, pastores, mas o John Wesley se destacou. E ele tem a seguinte frase, ele foi um missionário com M maiúsculo. E ele tem essa frase: eu me canso no trabalho, mas eu não me canso do trabalho. Eu me canso no trabalho. Ultimamente eu me canso, eu fico cansada. As meninas que trabalham na cozinha da igreja, elas se cansam no trabalho. Por quê? Cansativo. Ficar ali mexendo.
mas elas não se cansam de fazer isso. Estão sempre fazendo. Essa é a diferença. A gente pode ficar cansada ou cansado de fazer alguma coisa, mas a gente não se cansa de fazer isso. Pensa no apóstolo Paulo. Você acha que ele não ficou cansado? Com as viagens todas que ele fez, passando fome, passando frio, subindo montanha, descendo montanha a pé. E tinha esquecido a capa dele, não sei onde lá, e passando frio? Ele só tinha aquela capa? Ele ficava cansado, com certeza, mas não de fazer o trabalho. Então, nós nos cansamos, muitas vezes, quando a gente trabalha para o Senhor. Eu arrastei muita mala em rodoviária. Só Deus sabe. Saía do trabalho, viajava a noite inteira, de sexta para sábado, ficava o dia inteiro fazendo um trabalho lá longe, muitas vezes de ônibus. Depois que eu fui ter o privilégio de avião, mas no começo era ônibus. Eu fui para Cuiabá de ônibus, 25 horas de ônibus. Também é uma experiência boa. Já que tem um minutinho aí, eu vou contar isso. Eu fiquei cansada? Fiquei. Não era ônibus leito não, viu, gente? Era ônibus comum. Porque era o que dava, saindo do trabalho, da escola, e fazer isso aí. Foi uma reunião grande lá no lugar maravilhoso que tem lá nos Buritis, lá na Chapada dos Guimarães. E à noite, no sábado, as mulheres fizeram lá uma social, como sempre fazem, e aí me deram um presentinho, um presente. Me deram um envelope. Quando eu abri o envelope, era um presente de uma passagem de avião para eu voltar. Você já pensou que é isso? Eu já estava imaginando que eu ia pegar o ônibus. Eu tinha falado para o pastor, compra minha passagem de volta, porque na segunda-feira eu tenho que estar trabalhando. Eu ia direto trabalhar. E me deram uma passagem de avião de presente. Eu fiquei cansada naquela viagem, fiquei. Mas isso aí, não cansei de fazer isso muitas outras vezes. Meus queridos, não importa a nossa idade, não importa se somos mais velhos, mais novos, vamos trabalhar para o Senhor. E a gente trabalha para o Senhor participando das atividades da igreja, falando com as pessoas, vivendo integral, assim, uma vida íntegra, para ninguém falar da gente, para ninguém falar. O apóstolo Paulo, ele teve lá uma fofoquinha a respeito dele, lá o livro de Tessalônica fala isso, né? Começaram a falar, porque o Paulo, sabe o que ele disse? Vocês e Deus são testemunhas da forma como justa, piedosa e irrepreensivelmente eu me portei no meio de vocês. Vocês não têm direito de abrir a boca. Então, o texto vai dizer, eu me portei no meio de vocês irrepreensivelmente. O que você tem para falar de mim? Não é por causa de doutrina, de coisa. Nada. Então, quem estava lá, ficou murchinho. Vocês não têm o que falar de mim. Essa deve ser a nossa vida. E assim, a gente trabalha com a nossa vida e falando para os outros. E assim é a nossa vida. Sendo um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar, para que Deus olhe para nós e diga assim, puxa, você trabalha com o coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite trabalhar na Tua obra. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos colocou aqui na igreja para o trabalho, e te rogamos que o Senhor nos ajude a sermos realmente fiéis, sermos pessoas que realmente te busquem, pessoas que oram, que estudam a palavra, que praticam a palavra. É isso que o Senhor quer de nós, Pai. E que façamos tudo isso, Pai, com coração, com dedicação, com consagração e com muito amor pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Em nome de Jesus que oramos. Amém.